bateria aqui, porque tinha um copo aqui e eu não queria batizar a minha bateria por imersão. Temos que ter muito cuidado com a bateria, porque elas são presbiterianas. Meus irmãos, minha esposa e eu estamos muito felizes, encantados com a recepção de vocês, com a bondade de vocês. Quero agradecer aos membros da igreja, a gentileza, a bondade. Mas também aos irmãos que vieram para o curso. É tão bom ver gente vindo, participando, interessada. Quero agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de estreitar um pouco a amizade com a família do pastor Egon, sua esposa, seu filho, seu genro. Pessoas muito bondosas, com muita capacidade. Eu fico sinceramente aqui com a impressão de que nós viemos participar. Nós não viemos fazer outra coisa senão isso, porque vocês têm gente aqui, na igreja de vocês, na cidade de vocês, com toda a capacidade que dispensaria a nossa vinda. Mas estamos contentes de poder participar desse momento. Eu estou voltando para São Paulo com a esposa segunda-feira. Quando eu for fazer exame de sangue lá no médico, eu acho que o meu DNA está com muito peixe. Muito peixe. Aqui nessa região tão bonita do Amapá. Muito obrigado aos irmãos que têm sido muito carinhosos para conosco. Nós vamos continuar falando sobre a Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Escola Bíblica Dominical. Eu queria até que vocês providenciassem umas camisetas. Façam camisetas. Olha, o outdoor ambulante tem uma marca muito grande. Eu amo a Escola Bíblica Dominical. Vamos começar ainda assim domingo para ele. Eu amo a Escola Bíblica Dominical. E disse assim, olha, tem uma camiseta para você também, está aqui, vamos lá, vamos fazer uma revolução, porque o que nós somos de Bíblia, nós somos pela Escola Bíblica Dominical. O inimigo quer acabar com a Escola Bíblica Dominical, porque acabando a Escola Bíblica Dominical, acaba o conhecimento bíblico, a informação bíblica. Vamos ver aqui, pastor, se vai funcionar agora. O senhor deu um jeito aqui na sua solução, mas acabou com a minha aqui. Vamos ver aqui. Nós vamos ter um tempo de oração. Nós podemos falar, planejar, mas sem oração não vai. E nós vamos orar 2 a 2. E até eu quero pedir, só mesmo se for estritamente necessário. Às vezes você está com bolsa, com crianças, com tudo. Você vai orar com uma pessoa com quem você veio aí ao lado. Mas se você puder se deslocar, eu acredito que a maioria das pessoas aqui podem se deslocar, você vai orar com quem você ainda não orou hoje. E de preferência com alguém que não seja da sua igreja até. Então, 2 a 2, nós vamos ter um tempo de oração. Façam isso já agora, se desloquem, cuidado só com a câmera que está aqui e com algumas coisas mais. E aí nós vamos ter esse tempo de oração. 2 a 2, façamos isso. Vamos orar. Está reiniciando. Desde amanhã até o final do dia é tempo, é hora de louvarmos ao Senhor. Vamos cantar essa canção logo de manhã. Oh
como que num momento de escola, em que a criança tem que ter um currículo, nós não podemos espalhar ensinamentos, nós temos que ensinar com coerência, ensinar com boa progressividade, para que as crianças entendam, tenham a memória, tenham o entendimento, e através da memória e do entendimento tenham a vontade de querer glorificar a Deus e servi-lo para sempre. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis. Crianças fazem perguntas. Aqui tem um filho fazendo uma pergunta para o pai, e eu quero que você que é pai, você que é mãe, nessa noite que me escuta, saiba disso e nunca se esqueça disso. A fé começa em casa, ou a fé é destruída em casa. A fé não começa na igreja. A fé até pode ser, infelizmente, destruída em algumas igrejas, é verdade, mas a fé começa em casa, ou a fé é destruída em casa quando os filhos não veem coerência, quando os filhos não veem dignidade, respeito. Aqui, um adolescente vai fazer uma pergunta para o seu pai. No contexto da história, Isaac irá perguntar a Abraão. Pergunta que tinha tudo a ver com a vida dele, com a existência dele e também, por que não, com a eternidade dele. Então são três áreas que você deve estar atento para com os seus alunos. A vida dele é tão rápida, é tão frágil. Crianças também morrem. Crianças podem ser arregimentadas para o tráfico, podem ser usadas para a prostituição. Rapidamente, a vida de uma criança pode estar em jogo, pode morrer ou pode se acabar. A existência de uma pessoa também pode ser de lutas, percalços, dores, uma existência terrível, mas também a eternidade dessa pessoa. E aqui está nessa pergunta do capítulo de número 22, a partir do versículo 7, só no versículo 7, porque vocês conhecem o contexto. Isaac faz uma pergunta que tem a ver com a vida dele, tem a ver com a existência dele, que está agora totalmente comprometida e pode acabar a qualquer momento, e com a eternidade, porque aquele ato vai levar para a vinda de Cristo a promessa do Senhor. Capítulo 22, versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Meu pai, tem fogo, meu pai, tem a lenha, mas aonde está o cordeiro? Crianças fazem pergunta desde cedo, mas cada vez mais as crianças estão fazendo menos perguntas espirituais. As crianças estão mais interessadas em perguntar sobre o brinquedo que vai ganhar, é natural, sobre uma roupa que ele deseja ter, é natural, já a pressão da mídia. Mas as crianças de hoje não estão fazendo perguntas eternas, perguntas espirituais, perguntas da Bíblia. Cada vez menos, por quê? Porque cada vez menos está tendo Bíblia em casa, cada vez menos está tendo convivência espiritual em casa. E o nosso professor na Alemanha, o professor da minha esposa e eu, falou uma vez lá que crianças fazem perguntas com relevância espiritual e eterna, às vezes, somente uma vez. E nunca mais falam aquela pergunta. Ficarão com aquelas dúvidas, crescerão com aquelas dúvidas. Então, em havendo perguntas, seja honesto. Se sabe, responda honestamente. Se não sabe, diga: olha filho, papai não sabe, mamãe não sabe, mas eu vou pesquisar, eu vou procurar e vou lhe responder. E responda. Conte com irmãos e amigos da igreja para me ajudarem nas perguntas que as crianças fazem. Crianças fazem perguntas e elas muitas vezes fazem perguntas bobas, porém típicas da idade. Cada pergunta boba que a gente às vezes tem que registrar para compartilhar com os amigos, para a gente rir juntos das perguntas tão bobas que as crianças fazem. São perguntas bem engraçadas geralmente, são perguntas que não têm nada a ver geralmente. Sim, elas fazem perguntas bobas, geralmente elas fazem isso. Elas fazem perguntas interessantes, até nos momentos mais indevidos, até nos momentos que nos deixam até constrangidos. Ô mãe, essa aí é aquela sua vizinha que é sua
começa essa fase do porquê, você tem que estar andando com a enciclopédia Barça ao seu lado, quase que. Crianças também fazem perguntas interessadas? Claro que fazem, claro que fazem. Mãe, se eu fizer a lição da escola dominical, eu ganho sorvete? As crianças fazem perguntas interessadas constantemente. O que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou conquistar? O que é que eu vou ter? Pai, será que o senhor realmente vai me levar para o futebol agora? O senhor pode me levar isso? E as crianças fazem perguntas interessadas constantemente. Perguntas engraçadas, surpreendentemente elas fazem perguntas engraçadas. Perguntas desconcertantes, meus queridos, inconvenientemente, já vimos isso. E perguntas espirituais, depende. Depende se ela está crescendo no ambiente espiritual. Depende se ela está crescendo num ambiente onde, como nós vimos ontem, ensinando, com os homens aqui nós vimos isso, ensinando no caminho, andando, aproveitando as oportunidades. Quanto mais você destacar a sua fé, quanto mais você amar o seu Redentor, quanto mais você amar o livro de Deus, você vai ter oportunidades diversas. Hoje nós estávamos almoçando na casa do professor Raimundo Nonato e da Marta. Eu quero convidar todo mundo para almoçar lá amanhã, porque é muito bom. E eu vi lá um quadro com animais invertebrados, com alguns insetos e outras coisas mais. Eu fiquei impressionado com aquela beleza que eu vi lá naquele quadro da casa dele, que ele recuperou de um local aí. Eu achei muito bonito como tinha alguns insetos ali, como tinham borboletas, e eu comecei a observar as asas das borboletas, os formatos delas. Quantas oportunidades nós temos de conversar com as nossas crianças, mas perguntas espirituais dependem se o ambiente é espiritual e se o Senhor está presente. Perguntas espirituais podem ser embaraçosas para formulações da parte das crianças. Elas querem perguntar, mas talvez elas não vão conseguir nem formular a pergunta direito, dependendo da idade, pouca idade. Ela tem um interesse, então procure entender o que a criança quer dizer. Mas não pressione a criança, senão ela trava. Filha, vamos lá, e pergunta de novo, vai. Você está perguntando sobre o que mesmo que você quer saber? Procure entendê-la. E você, mãe, principalmente a mãe, tem uma facilidade de falar criancês, nenenês. Às vezes a criança fala, ninguém entende, mas a mãe entende aquela língua. É impressionante aquilo. Então, nós precisamos ter um pouco de paciência, porque elas têm dificuldades também de fazer as perguntas nas suas formulações. As crianças também podem ser, por uma questão de oportunidade, em que elas estão com medo. Mamãe, eu estou com medo de dormir no quarto. Papai, eu estou com medo do trovão, do raio. Que grande oportunidade nós temos de, em situações e em questões de oportunidade, nós atendermos as crianças. Elas têm suas dúvidas, algumas novidades que elas veem. Elas podem estar vendo, por exemplo, no shopping center, dois homens andando de mãos dadas e fazendo carinho um ao outro. Mamãe, o que é isso? E você vai ter a oportunidade de explicar já, na medida do possível e com muito cuidado, as questões das novidades tremendas que vem por aí. Crianças também lidam com a realidade da morte. Morreu o vovô, morreu a vovó, morreu alguém da vizinhança. Então elas farão perguntas em contextos dessas oportunidades também. Crianças e perguntas espirituais, se fizerem, pode ser que elas nunca mais as repitam para você, se você rir delas. Se você debochar, que pergunta mais idiota! Como é que você faz uma pergunta dessa? Então muitas vezes, para qualquer área da vida, nós muitas vezes fazemos assim com os nossos filhos. Muitas vezes nós não temos diálogo com os nossos filhos. Muitas vezes aquele que está mal intencionado para com os nossos filhos, para desviá-los em qualquer conduta e comportamento, tem muito mais paciência com os nossos filhos do que a gente. Então, assim sendo, pode ser que se você rir, debochar, deixar para lá, depois eu penso nisso, pode ser que ela não faça nem mais aquela pergunta espiritual e nem mesmo outras perguntas. Mas vocês também me ouviram falar aqui que João Calvino dizia que para crianças, para pessoas que não têm pai, não têm mãe, e na época dele as pessoas perdiam seus pais e ficavam órfãos logo cedo, muito cedo, ou então os pais abandonavam, largavam as crianças. Então João Calvino dizia que para criança, para pessoas que não têm pai nem mãe na igreja, a igreja é pai e a igreja é mãe. A professora ali apertava, fez o trabalho, minta, fiz, você nunca ensinou a sua criança a mentir. Mas algumas vezes você já pegou sua criança mentindo.
pega lá a criança, ela está fazendo alguma coisa errada. O que está fazendo? Esconde a mão. Mostre a mão. A outra. Toda criança faz isso. Até as macapainhas também fazem isso. Então, assim sendo, elas têm perguntas espirituais, elas têm perguntas de comportamento, elas têm perguntas de senso de certo e errado, elas têm perguntas de consciência de pecado, mesmo que elas não consigam expressar em palavras como gostariam, mas elas também se sentem mal quando batem no irmãozinho, quando machucam um gatinho. Elas têm essas dificuldades, porque isso é de nascença, como nós vimos. Deus escreveu no coração de todo ser humano essas questões espirituais e as questões de comportamento também. Mas também observa logo cedo. E criança observa muito mais do que a gente imagina. Mamãe, por que papai nunca pega na sua mão? Mamãe, por que você nunca trata papai bem? Por observação. Mamãe, por que o pastor nunca fala comigo? Mamãe, porque a professora de escola bíblica dominical tem um tratamento com fulaninho que é uma beleza, comigo que é uma desgraça. As crianças fazem perguntas também por observação. Filhos de incrédulos fazem perguntas espirituais até, ou as têm com tais questionamentos, como nós acabamos de ver, porque Deus colocou gravado no seu coração. Eu estava lendo sobre a história de uma moça ateia, casada com um rapaz ateu, e eles tiveram uma menina. E quando foi um dia, chegou por correspondência lá, uma correspondência católica na casa deles. E eles querendo instruir a menina o tempo todo no materialismo, no evolucionismo. E a menina já devia estar com 7 anos, 8 anos de idade, e ela cresceu ouvindo que não há Deus, que é tudo por acaso, toda aquela questão que você já conhece bem. Mas chegou lá na casa da menina por correspondência, por coincidência, ou sei lá o quê, uma correspondência católica. E quando abriu uma correspondência, a mãe foi rir. Olha o que é que eles mandam para a gente aqui, eles querem dinheiro, também caiu um terço de dentro do envelope. E a menina catou o terço e disse: mãe, que colar é esse? A mãe disse: não é colar não, minha filha, isso é questão de catolicismo, eles fazem isso como reza. Reza por quê? Porque eles rezam. Para quem? Para quem? Eles rezam para o Deus deles. Mas você não falou que não tem Deus? Mas eles creem que tem Deus. Por que eles creem que tem Deus? E a menina ficou falando isso, falando aquilo. A mãe foi ficando tão embaraçada com a menina de 7 a 8 anos, foi preciso ligar para a avó, que era católica praticante, para a avó rezar no telefone, pelo texto com a menina pelo telefone. E a menina disse assim: a partir de hoje eu vou rezar o texto. E a mãe quase correu louca. Então lá a menina rezando a Ave Maria, Pai Nosso, fazendo tudo que uma avó ensinou. Sabe por quê, meus queridos? Porque a alma humana tem fome de Deus. Isso foi uma prova de que a menina, que foi criada totalmente alienada das coisas de Deus, tendo um contato com alguma coisa da Igreja Católica Apostólica Romana, que direto ou indiretamente estava querendo falar alguma coisa sobre Deus, sobre se comunicar com Deus, sobre falar com Deus, aquilo trouxe para a menina um desejo de querer saber mais. Assim sendo, as crianças têm estas perguntas sobre a eternidade no seu coração. Agora também não complique muito, não. Você conhece seus filhos, você conhece seus alunos. Agora vejam como tem pessoas que complicam na área do tratamento com crianças, do estudo com as crianças. Vejam, por exemplo, esse professor que fez esta pergunta numa prova de matemática. Está ali, após lançar 2.014 vezes uma moeda, Antônio contou 997 caras. Continuando a lançar a moeda, quantas caras seguidas ele deverá obter para que o número de caras fique igual à metade do número total dos lançamentos? 10, 15, 20, 30, 40. E o próprio aluno deu uma resposta desconcertante. Está na hora de Antônio procurar um psiquiatra. Eu gostei muito da letra F. Às vezes nós queremos fazer uns desafios para os nossos filhos, para os nossos alunos, complicadores, complicadíssimos. É por isso que Deuteronômio capítulo 6, versículos de 5 a 7 diz: aproveite as oportunidades. É andando pelo caminho, é assentado, é ao deitar, é ao levantar. Quantas oportunidades você tem de
perguntar, instigar uma pergunta, fazer uma provocação, e assim vocês vão tendo esta grande oportunidade. Professores, não façam jamais perguntas como esse aqui, que estava realmente precisando de um psiquiatra. Perguntas espirituais, elas também são alimentadas. Então, atenção nesta ordem, senhores que me escutam, professores e professoras que me escutam. Até coloquei de propósito a palavra convivência em separado, dizendo que perguntas espirituais são alimentadas com a vivência. É o pai e o filho, o pai e a filha, a mãe e o filho, a mãe e a filha. Quantas oportunidades vocês têm de, na convivência com os seus filhos, os professores com os seus alunos, instigarem perguntas, responderem perguntas. A convivência vai ajudar muito. Falei para vocês e enfatizo isso. Não desmereçam as perguntas infantis. Não brinquem com as perguntas das crianças. Não tomem aquelas perguntas espirituais como bobas, engraçadas. Quando crianças fazem perguntas espirituais, é porque alguma coisa está mexendo com elas, com as suas mentes, com os seus corações. Crianças falando perguntas se tiverem confiança no professor, se tiverem confiança nos pais, se tiverem confiança no ambiente. O ambiente da sua aula deve ser um ambiente muito bom e de respeito. Não tem essa de aluno rir da cara do outro aluno, deixar um ambiente incrivelmente desconcertante dentro da sala de aula. As perguntas devem ser tomadas por interesse e com interesse. Crianças fazem perguntas muitas vezes com as histórias antes de dormir. E que oportunidade nós temos de ler com os nossos filhos, ler alguns capítulos de alguma história, ler uma passagem bíblica, claro, com elas, ler algumas perguntas, e nisso vale muito a pena, por favor, vocês, meus irmãos, que não têm tanto costume com a área dos catecismos. Pastor, isso é coisa de católico. Não, isso não é coisa de católico, isso é coisa de herança nossa reformada, meus irmãos, que os católicos copiaram da gente. Tem muita coisa que os católicos copiaram da gente. Eu fico impressionado como nunca copiamos os católicos, mas os católicos copiam tantas coisas da gente. Se você for ver no lado pentecostal da igreja evangélica, tem muito católico indo para a televisão pregando igual a eles. Eu me lembro que eu estava na fila de um banco uma vez, eu estava com um livro e eu estava lendo ali, mas tinha duas senhoras católicas na minha frente, conversando, que não dava nem para me concentrar aqui, eu não queria me concentrar lá, mas não tinha jeito. E elas conversando, aí eu falando para outra: e você já viu os protestantes, mulher? O que é que tem os protestantes? Eita povo para imitar, gente. Imita tudo que é canto com o nosso. Não é diferente, gente. Não é diferente. Mas vejam essas coisas, meus irmãos. Que oportunidade nós temos de histórias para dormir. Nós temos os catecismos. Existe pela editora Cultura Cristã o catecismo infantil. Catequizar significa mesmo ensinar com perguntas, ensinar com respostas. É até um termo bíblico esse na tradução da Bíblia em grego. E nós podemos ter perguntas e respostas. Esse catecismo infantil é muito importante. E quem sabe na hora de dormir a gente pode perguntar para o filho: filho, a pergunta de hoje é: quem Deus é ou quem é Deus? Deus é Espírito bondoso, puríssimo. E nós vamos trabalhando a questão toda com as crianças na hora de dormir. Podemos fazer isso. As crianças podem ler suas histórias na hora de dormir. O ambiente dentro de casa, oportunidades e circunstâncias, como falei para vocês, em viagens, em visitas, em acontecimentos, quem sabe até mesmo na hora da morte de alguém. As crianças podem fazer perguntas sobre a igreja, mas também na igreja. E a igreja somos nós, mas fazemos a ela. Nós muitas vezes como pais e depois queremos saber da criança: o que você aprendeu na sua sala hoje? O que você aprendeu hoje? Também é uma oportunidade para a gente desenvolver diálogos e conversas, para que as crianças também nos perguntem, e nós podemos instigar boas perguntas para as crianças. Por favor, considerem isto. Crianças perguntam muito, porque crianças também esquecem muito. Daí a técnica da repetição, do fluxo e do refluxo. Filha, filho, vamos rever algumas coisas aqui. Na sala de aula, principalmente naquele período em que a criança está começando a pensar mais analiticamente, está sendo ainda alfabetizada, é muito importante essa questão de perguntas, essa questão de vai, de volta, porque crianças também têm a capacidade de esquecer muito, porque não está com a capacidade ainda de concentração e de retenção como nós sabemos.
que o seu interesse não é despertado. Se a sua aula é uma aula tão chata que nem você aguentaria assistir, se você não prepara uma boa aula, se você não investe tempo em oração e em bom preparo, com bom conteúdo, numa simplicidade bonita, mais querida, então é claro que as crianças não terão interesse. Mas se você participa, se você interage, se você traz os desafios, você deve conhecer a sua classe, você deve explorar o potencial que a sua classe tem. Mas a sua aula é uma aula em que as pessoas estão sentadas, você só está lendo, nem você aguentaria. Se o seu tempo de oração e de estudos e de tempo com Deus na família, no culto, em casa, também é uma questão só de uma rotina tradicional que não leva e ajuda muito, também não haverá interesse da parte das crianças e elas não perguntarão porque o interesse não foi despertado. A fé, ela é como o fogo. Esse fogo tem que ser não só despertado, mas também tem que ser alimentado para que se transforme em uma boa brasa viva. Às vezes nós somos fazedores de incêndios, que até causam estragos ou prejuízos por fogo em mato seco, que depois, quando aquele fogo passa, não serve para alimentar nada, nem para aquecer nada. Passou, fez barulho, até teve labaredas altas. O nosso objetivo é acender como que um braseiro. O nosso objetivo é manter o braseiro e dali cozinhar, e dali ter condição de esquentar uma água, e dali ter sempre um fogo que faz com que o alimento seja bem absorvido. Entenderam a pergunta? Também podemos estudar a pergunta. Poxa vida, essa pergunta é tão complicada, tão difícil. Filho, eu não sei agora. Professor, você não sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Eu não sei agora, mas eu vou estudar a sua pergunta. Estude a melhor maneira. Tome nota. Diga para o seu aluno, diga para o seu filho, eu vou providenciar uma resposta. Se a resposta estiver além da sua capacidade de responder, peça ajuda, peça socorro. Fiquei muito contente de ver o excelente nível dos professores desta região. Que bênção que vocês têm pessoas tão capacitadas, a Tabita e outras pessoas mais, o professor que deu aula hoje também, soube que foi muito bom tempo com ele, o professor Eliseu. Eliezer. Eu errei de Eliseu para Eliezer. Mas eu soube que foi uma excelente aula. As professoras de ontem, vocês têm tantos recursos aqui, meus irmãos, façam isso. Estudem também a pergunta. Por quê? Porque vocês devem responder certo a pergunta. Não brinquem com as perguntas. Não respondam de qualquer maneira a pergunta. Curiosidade boba demais, você logo perceberá que você dirá, olha, vamos mudar de assunto. Interesse não senso demais. O interesse não tem senso nenhum. Se você deixar a classe tomar conta de perguntas nessas questões de não senso, não descenso, nem você dará aula, nem você terá mais condição de retomar aquela aula. Então você também deve filtrar muito bem. Existem malandragens demais dos meninos e meninas. A palavra de Deus nos diz que a justiça está ligada ao coração da criança. A criança não sabe que você também já foi criança um dia. A criança não sabe que você também já foi aluno um dia. Lembra quando você estava naquela aula de português, que você não aguentava mais aula de português e ficava falando perto do professor, para desconcentrar o professor para a aula passar, para alguma coisa, você fazia perguntas nonsense, você fazia perguntas tais, para ver se aquela aula virava qualquer coisa menos aula que estava tão chata. E toda vez que eu falo isso no Brasil inteiro, as pessoas ficam rindo de culpa na minha frente. É verdade, eu fiz isso. Crianças são malandras demais também e podem querer desconcertar você. Mas crianças também fazem perguntas porque têm vontade de saber mais. É natural o desejo de saber, de conhecer. Então, percebendo que seus filhos, percebendo que seus alunos têm vontade de saber mais, que grande oportunidade você está tendo ali de semear a boa semente, de trazer as boas doutrinas, de orientar os nossos filhos na medida em que eles vão crescendo, os nossos alunos na medida em que eles vão crescendo. Meninos e meninas podem ter até sede de saber bem, porque estão com sede de segurança. Querem saber mais sobre quem é Deus, quem é Jesus Cristo. Papai, por que foi que Deus disse para Abraão levar
sacrifício. As próprias perguntas aqui de Isaac: aqui está o fogo, aqui está a lenha, cadê o cordeiro? Perguntas para a vida, perguntas para a existência, perguntas para a eternidade. Continuando nessa questão que devemos considerar bem, considere bem isso. Há um sistema sempre presente neste mundo e do mal, que não deseja, em hipótese alguma, que as crianças façam as perguntas certas e eternas. Vão procurar distrair, vão procurar entreter, vão procurar fazer de tudo para que as crianças não façam as perguntas certas e eternas. Vão procurar preencher o tempo das crianças. Criança entregue a videogame demais, a internet demais, a celular demais, ficarão viciadas nisso tudo demais, não farão outras perguntas, não começarão outras questões, senão desse mundo, desse tempo, desse universo. E não faltarão sempre programações, programas, jogos, atrações. Olha quanta coisa, quanta coisa, quanta coisa. É por isso que você deve cuidar da agenda do seu filho. É por isso que você deve cuidar da mente do seu filho. Um especialista na mente infantil, na Alemanha, o Dr. Spitzer, se não me falhar a memória, o nome dele é Spitzer mesmo. Ele mesmo escreveu um livro que deve ser traduzido, eu espero, em português, mas um livro tremendo chamado Demência Digital. Está vindo uma geração toda de meninos e meninas dementes digitalmente falando. Ficaram tão afetados com a questão da tecnologia que não conseguem mais pensar a beleza da vida, não conseguem pensar mais com os sentimentos, não conseguem pensar mais com o coração, não conseguem expressar mais nada. São meninos e meninas que sabem fazer Ctrl-C, Ctrl-V, cheios de informações, mas informações inúteis que não levam para nada. Não teremos rapidamente compositores, escritores, gente que escreva coisa com conteúdo, porque está vindo uma geração de dementes digitais e o próprio sistema que jaz no maligno, em hipótese alguma, irá querer que as crianças façam perguntas certas e eternas. O materialismo infantil gera perguntas interesseiras. Compre, tenha, seja. Falamos com os adolescentes nessa manhã e foi um tempo muito proveitoso. Oramos juntos também com os adolescentes sobre como os nossos adolescentes estão cheios de perguntas interesseiras consumistas. Tudo para o consumo. Quando eu vou ter? Porque eu quero ser o mais esperto da turma, o mais popular da turma. As pessoas estão sendo atacadas quanto a isso. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos aqui usaram quichute? Oh, coisa boa, quichute. Quichute era um tênis maravilhoso. Quichute também era um tênis inteligente, passava de ano, durante uns 3, 4 anos. Quichute até as meninas usavam. Quichute amarrava quase até na altura do joelho. Quichute você amarrava passando assim, vários vezes o cadastro do sapato. Quichute, o que era isso? Era lona e borracha, e tudo preto. Quichute dava um chulé grande, é verdade. Mas que sapato querido quichute? Simples, barato, popular. Agora faz o seguinte, eu tenho um amigo meu que trabalha na Alpargatas. Diga o número do pé do seu filho, da sua filha. No aniversário dele, no próximo aniversário, nós vamos comprar um quichute de presente para ele. Faça isso. Filho, eu trouxe um tênis para você. Eu mandei buscar em São Paulo um tênis para você. Chame seus amigos todos. Um tênis que ninguém tem. Um tênis maravilhoso. Você vai ser o único a ter um tênis desse aqui. Vai chamar toda a galera lá, todo mundo com o celular. Aí todo mundo abre ali. Tchan, tchan, tchan. Um quichute. Você vai ver quichute que você vai levar. Cada vez mais perguntas materialistas. É isso que o sistema está fazendo. Então o tempo de oração é sagrado. O culto é tempo sagrado. Um dos nossos hinos mais preciosos e queridos, que até nem se cantam mais os hinos preciosos e queridos, que eu sei que vocês cantam, Deus abençoe vocês, mas é bendita hora de oração, que traz alento ao coração. É um tempo reservado. A escola dominical, gente, tem que ser também um momento sagrado, não agitado, não corrido. Procurem trazer para a classe um ambiente de oração, um ambiente de adoração. Não corram, não tenham pressa, não entrem no esquema nem no sistema
Alguém lendo para a gente Marcos capítulo 6, versículos 30 e 31. Marcos 6, 30 e 31. Alguém lendo para a gente, por favor. Quem for ler, por favor, fique de pé e leia em claro alto bom som. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam de vinho. Obrigado, Rivaldo. Os discípulos estão voltando daquela relatoria, estão dando relatório do que Jesus tinha lhes ordenado, abençoado e lhes dado poder para saírem 2 a 2. Agora estavam voltando a contar para Jesus que coisa maravilhosa, envolver-se no reino de Deus, participar das coisas do reino de Deus. Eles estavam assim relatando para Jesus: nós fomos em tal local, Jesus, nós falamos, nós fizemos em tal local. Jesus Cristo percebeu ali que já estavam homens que estavam um tanto cansados. E um agente tão grande, o texto me informou que eles não tinham tempo nem para comer. Aí Jesus Cristo disse: venham para o local à parte. Vamos para o local mais à parte. Façam da sua sala de aula desses locais à parte. Se a criançada está muito agitada, acalme a criançada. Ore com os seus alunos, orem com os seus alunos. Treine-os para que não cheguem na sala de aula agitados. Porque agora nós vamos abrir o livro de Deus. A grande oportunidade que Deus nos dá de falar com os nossos filhos. Cada vez mais o materialismo evolucionista está gerando perguntas vaidosas. Quando eu vou ter acontecer, porque eu sou o mais forte, e na lei do mais forte ganha. É o mais forte, é o mais esperto que vence. Quando é que eu vou conseguir? Quando é que eu vou conquistar? É essa mentalidade que está tomando conta das mentes infantis cada vez mais. O mundo secularista gera perguntas hedonistas. O que é o hedonismo? É o culto ao prazer. Então é nisso que os meninos estão crescendo e as meninas estão crescendo. Estão crescendo no meio de um materialismo infantil, no meio de um evolucionismo que gera perguntas vaidosas para conquistas, no meio de uma geração que está cheia de hedonismo. Quando que eu vou me divertir mais? Quando que eu vou rir mais? Eu quero me alegrar mais. E tudo isso faz parte do pacote do programa, muitas vezes, da família. Vamos sair, vamos fazer, vamos acontecer, vamos rir, vamos nos divertir. Eclesiastes mesmo dizia que o riso é loucura, gente. Se vocês investirem nisso como um culto, é loucura. Claro que tem momento de rir, tem momento de diversão, mas se você está cada vez mais diminuindo o espaço da palavra de Deus, o ensino sagrado da palavra de Deus, a oportunidade de compartilhar a fé, de incentivar a fé, por causa do hedonismo, você está pecando diante de Deus. Tem muitos pais que dizem: filho, domingo de manhã nós vamos pescar. Na verdade, filho S, porque eles vão pecar. Estão tirando os filhos da igreja. Tem gente que tem mais prazer em estar diante de Mickey na Disneylândia do que diante de Deus. Não estou dizendo que vocês não vão para a Disney, mas muito mais alegria, mais prazer, mais investimento, mas no hedonismo sempre. Diversão sempre. Cuidado para vocês não serem tragados por esse presente século. O mundo secularista também vai usar muitas artimanhas gospel, que nem gera mais pergunta no mundo gospel, gente. É só cantar, pular, rodopiar, saltar. E a maior intenção na escola de dominical é: quando é que vai chegar a hora do sorvete e da balinha? O pastor lá em São Paulo disse: já, agora sim, as crianças irão à igreja. Você mesmo comprei um parque de diversão e mandei instalar na igreja. Isso é a cultura gospel, irmãos. Menos palavra, mais pessoas ignorantes que não conhecem a palavra. Nós já estamos partindo para o intervalo, mas não poderíamos deixar de falar sobre o importante que é levar em consideração as perguntas certas e eternas. Tentar responder o que sabe. Fazer daquela pergunta um alvo, um plantio de semente para a vida. E você pode abrir um diálogo com aquele menino, com aquela menina, que pode levar até vários meses, quem sabe vários anos, quem sabe sempre pontos para a conversa. Você lembra de quando você tinha 6 anos, 7 anos, 10 anos na minha sala, e você fez essa pergunta para mim?
Olha, esse livro aqui que eu acabei de ler vai ajudar ainda mais a entender aquela pergunta e a termos ainda mais respostas. Você deve estar alimentando, plantando, ter como alvo que aquela pergunta frutifique em outras para a glória de Deus. Anote as perguntas para não esquecê-las. As demais, aquelas bobas, aquelas tantas outras, até mesmo aquelas perguntas malandras, tire de letra. Depois até você vai rir delas. Nós vamos dar uma pausa aqui e depois, quando nós voltarmos, nós vamos continuar sobre as perguntas espirituais que as crianças fazem. Não sei quantos de vocês conhecem este livro. Querido Papa Francisco, o Papa responde às cartas de crianças do mundo inteiro. Então, quando voltar, eu quero fazer uma pergunta para você. E você, no lugar do Papa Francisco? Como você responderia às perguntas que as crianças farão? Vamos estudar isso daqui a pouco. Vamos dar um intervalo de 10 minutinhos, 15 minutinhos para uma água, para uma conversa e nós retornamos. Distribuiu para todo mundo. Queridos e queridos, crianças fazem perguntas. A capacitação do professor está em ter a sensibilidade de respondê-las. Procurar respondê-las sempre com integridade, com honestidade, com base na palavra. Muitas vezes as perguntas que as crianças fazem, as respostas duram 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você sempre aproveitará daquela pergunta para abastecer até mais, para ir crescendo e ampliando. Crianças fazem perguntas. Foi lançado este livro de um autor na Itália que ele quis reunir perguntas que as crianças têm sobre Deus, sobre questões diversas. E como aquele homem era católico, ele achou que ninguém melhor do que o Papa Francisco para responder às perguntas. E aqui então tem algumas delas. Uma menina de 8 anos de idade, do Quênia, Natasha. Agora, quando a gente trabalha com crianças, a gente presta atenção em todos os detalhes. Até mesmo os desenhos falam muito. Dá para ver que Natasha é uma menina muito organizada e feliz. Os peixinhos dela estão totalmente ali organizados debaixo da água, vocês estão vendo. Também vão por cores, tudo isso. Então dá para ver que essa menina do Quênia, ela é uma menina feliz. Mas ela fez uma pergunta ao Papa. Querido Papa Francisco, gostaria de saber mais sobre Jesus Cristo. Como ele andou sobre as águas, com amor, Natasha. E se uma criança fizesse essa pergunta para você? Professora, como foi que Jesus andou sobre as águas? Professor, como foi que Jesus andou sobre as águas? Que grande oportunidade de você falar sobre Jesus. Aquele que vem. Jesus, aquele que sabe. Jesus, aquele que pode. Jesus e a sua autoridade. Vocês estão vendo só quantas possibilidades numa pergunta? Agora você não precisa responder tudo ao mesmo tempo, a um só tempo. Você pode ir respondendo e mostrando quem Jesus Cristo é. Vamos ver que resposta o Papa deu a Natasha. Mas ela perguntou, eu queria saber mais sobre Jesus. Que livre interesse. Que Deus desperte esse interesse cada vez mais nas crianças que estão crescendo naquele contexto todo de materialismo, de narcisismo e tudo isso que nós vimos. Que resposta então o Papa deu àquela menina? Querida Natasha, você deve imaginar Jesus andando naturalmente, normalmente. Eu diria, o Papa acertou. Jesus Cristo, ele não construiu uma fonte, Jesus Cristo não fez nada disso. Ele andou sobre as águas sempre foram o que eram, H2O. E ninguém anda sobre as águas. Ninguém anda, nem aqui no Amapá você atravessa uma poça sobre as águas. Você deve imaginar Jesus andando naturalmente. Ele não voou sobre as águas, nem deu cambalhotas enquanto nadava. Ele andou como você anda, um pé após o outro, como se a água fosse terra. Ele andou sobre as águas, e aí eu acho que o Papa viajou um pouquinho e viu os peixes nadando felizes e velozes embaixo dos seus pés. Eu não estava lá.
parece que estava de noite, dorme nem os peixes. Na minha opinião, o Papa responde bem e depois o Papa vai com umas fantasias desnecessárias. Pastor, é para você ser objetivo direto? Não! É para você não fantasiar de tal maneira que você deixe a resposta um tanto confusa. De fato, Jesus Cristo andou sobre as águas. Ele não voou, ele não fez outra coisa, ele foi tão gente quanto você, mas no seu poder, na sua sabedoria, na sua soberania, ele caminhou sobre as águas. Aí você já vai direto para o ponto porque ele fez isso. Ele não fazia isso sempre, ele não era uma pessoa que explorava para aparecer. A capacidade de poder que ele tinha, tantas vezes eu até dizia para alguém, não conta para ninguém que eu te curei. Jesus Cristo não ia, por exemplo, no dia quente mesmo, naquele dia quente, andando com os seus discípulos, dizendo, vocês vão, está muito quente, eu não estou aguentando, meus pés estão queimando, vocês vão pela estrada, eu vou pelo Rio Jordão. Ele não fazia isso. Então, queridos e queridas, por favor, não fantasiem além da conta do texto e tal. Aí o Papa encerra lá na última linha, o Papa diz, Jesus é Deus e, portanto, pode tudo, pode até andar tranquilamente sobre as águas. E aí depois ele diz, Deus não afunda, sabia? Tá bom, Papa, muito obrigado por sua resposta. Mas o que me chama a atenção aqui é o interesse da criança. Como é que alguém anda sobre as águas? Quem é esse que tem poder para andar sobre as águas? Quem é esse que tem poder para repreender ventos? Quem é esse que tem poder para repreender as ondas do mar? Acalma, aquieta-te. Sabe, uma das maiores surpresas que os discípulos tiveram naquele momento impressionante não foi nem tanto ele ter andado sobre as águas, foi dizer, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é Jesus Cristo. E nele nós cremos. Ele não faz nada para aparecer, mas quando ele aparece para atender às nossas necessidades. Amém. Eu quero que vocês anotem esse livro. Ensinar para a criança requer estudar sempre, estudar muito. Abasteça-se sempre. Tenha uma caixa d'água na sua mente de 10 mil litros para responder com um copo d'água, mas aquele copo d'água bate a sede. Você não precisa teologizar. Você não sabe por quê? Porque o verbo no grego. Você não precisa nada disso. Mas se você trouxer para a pessoa de Jesus, o nome desse livro que eu queria que você lesse é O Incomparável Cristo. O Incomparável Cristo. Autor, John Stott. Autor, John Stott. John, J-O-H-N. John Stott. S-T-O-T-T. A editora você pode encontrar no site da editora Ultimato. A editora é ABU. Você pode encontrar esse livro na editora Ultimato. Eu até incentivaria você a andar com essa compra, porque talvez esse livro vai ficar esgotado. Ou incomparável com isso. Meu querido, minha querida, só com uma pergunta dessa eu fiquei pensando a semana inteira. Como é que eu poderia conversar com a Natália? Como é que eu poderia orientar a Natália? Como é que eu poderia despertar na Natália o interesse principal? Quem é Jesus? Quem é Jesus? O que ele pode? O que ele faz? Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta muito interessante de um garoto da República Dominicana. Olha a idade. A Natasha, ela tem 8 anos. Olha a idade agora do próximo garoto de 9 anos, chamado Emil. E ele perguntou ao Papa, querido Papa Francisco, nossos parentes falecidos podem nos ver lá no céu? Que pergunta fantástica desse garoto. Vocês viram aqui que nós trabalhamos com circunstâncias. Crianças passam por momentos de dores, crianças passam por momentos de lutas, de dificuldades e de luto. Quem sabe esse menino está com saudade do pai, está com saudade da mãe, está com saudade do avô, da avó. Quantas oportunidades uma pergunta como essa para você falar sobre o consolo das Escrituras do nosso grande Deus que nos tem protegido. Agora, em qualquer momento, e até mesmo para a questão da morte, da eternidade, Deus nos deu toda a solução. A palavra de Deus, ela tem resposta para esse momento.
confissão de fé de Westminster é que tudo o que nós precisamos saber para esta vida e para a eternidade, Deus nos revelou. Compete a você e a mim escavarmos isso. Compete a você e a mim estarmos trabalhando com isso. A pergunta que o garoto faz, querido Papa Francisco, os nossos parentes falecidos podem nos ver lá no céu? Eu responderia: não, Emil, eles não podem nos ver lá no céu. Eu iria para o Evangelho de Lucas e eu mostraria para Emil que de fato não há nenhum contato, nenhuma possibilidade de mortos e vivos estarem em contato, porque isso aí é uma brecha para o Espiritismo, porque isso é uma brecha para fantasias, porque isso aí é uma brecha para ilusões, e a palavra de Deus não trabalha nem com fantasias, nem com ilusões. A palavra de Deus trata com a eternidade, com a verdade. Então, para mim, seria honesto dizer para Emil: não, Emil, de acordo com a palavra de Deus, não podem. Mostraria para ele, por exemplo, já tem 9 anos de idade, que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro, em que o rico pede, o rico diz: manda para os meus parentes alguém e tal. Vocês conhecem o texto, vocês conhecem a história. Não tem nenhum contato mais, nenhuma possibilidade mais. O Salmo nos diz que a vida humana é como uma brisa que passa e se vai. Aquela brisa que passou no seu rosto não volta mais. Não passará a segunda vez, terceira vez, não há possibilidade alguma. Mas veja como o Papa Francisco responde: querido Emil, esteja certo de que eles podem sim nos ver. Imagine que você esteja pensando em seus parentes que estão no céu. Você não pode vê-los, mas se, quando Deus permite, eles podem ver você, pelo menos em alguns momentos de sua vida. Eles não estão longe de nós, sabia? Perigo impressionante para o Espiritismo aqui, viu, gente? Eles rezam por nós e cuidam de nós com amor. Isso é o que importa. Você pode imaginar seus parentes falecidos dessa forma, sorrindo para você lá no céu. Você os desenhou voando perto de mim, mas eles voam perto de você e o acompanham com amor. De onde o Papa tirou isso? Como é que o Papa dá uma resposta dessa para uma criança? Uma resposta sem nenhuma base bíblica e totalmente fantasiosa. Aquele homem que representa a concentração de fé e de esperança para respostas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Percebam que ele não cita a palavra de Deus em nenhum momento. Não tem base bíblica alguma. Agora, e você, professor, tem alguma base bíblica? E você responderia? Agora, essa pergunta não é tão fácil de ser respondida, porque envolve emoções, envolve sentimentos. Então você, professor, deve ter sensibilidade, cuidado. Às vezes você vai dizer: olha, filho, eu preciso parar um pouquinho aqui e pensar nessa resposta. Está aqui anotado no meu caderninho, nós vamos falar sobre isso. Porque você está tratando com questões muito sérias, questões da saudade, questões da dor. Mas, por favor, nunca dê nesse aspecto uma resposta como o Papa. Eu vou mandar uma carta para o Papa Francisco: ô Papa, que negócio é esse? Dá vontade de fazer isso? Irmãos, cuidado com as perguntas e as respostas. Gostei desses irmãos que escreveram aqui, eles são da Holanda, também 9 anos. Hannes e Lidvig, alguma menina assim que se chama com esse nome lá na Holanda. Querido Papa Francisco, o senhor não é mais tão jovem e já fez muitas coisas. O que mais gostaria de fazer em sua vida para não tornar o mundo, para tornar o mundo mais bonito e justo? Saudações de Hannes e Lidvig. Embaixo ele colocou aqui a tradução do desenho: passado, presente e futuro. Uau, que pergunta é essa? Passado, presente e futuro. Dá para você trabalhar tão bem com o desenho? Dá para você trabalhar tão bem com questões? Papa, o senhor não é mais tão jovem. Que oportunidade tem de você também contar o seu testemunho? Que oportunidade você tem de falar para uma criança como essa: olha, eu só vim a crer em Jesus Cristo quando eu tinha mais idade, eu fiz muita besteira na vida, mas você tem 9 anos, você pode daqui para frente, ir feliz, ir adiante. Quantas oportunidades! Por favor, não percam as oportunidades. Por favor, tenham sensibilidades. Cativem os seus alunos de tal maneira que até eles lhe façam mais perguntas e desejem mais perguntas.
Às vezes, quando eu vejo que a pergunta já atendeu para aquela necessidade, eu digo, e depois a gente volta a falar sobre isso. E depois quando? Nós devemos cativar os nossos alunos, nós devemos conhecer os nossos alunos. Vamos ver a resposta que o Papa deu. Eu gostei também em parte da resposta, em outras partes eu também diria diferente. Queridos Hannes e Lili, você também quer perguntar ao Papa? Há tantas coisas que eu gostaria de fazer. Gostaria de sorrir sempre. Primeiramente, sorrir a Deus para agradecer-lhe todo o bem que Ele fez às pessoas. Gostaria de agradecer a Deus pela sua paciência. Já pensaram em como Deus é paciente? Deus é muito paciente. Ele espera e espera por nós. Quero também ajudar as pessoas que sofrem. Gostaria de ter certeza de que não há mais injustiça, ou pelo menos de que não há tantas. Quero ajudar as crianças a conhecer Jesus. Gostaria que não houvesse mais escravos nesse mundo, mas ainda há muitos escravos no mundo, muitos. Desejo fazer tudo isso, mas estou velho e me falta pouca linha no carretel. Então, Deus dirá, eu até gostei dessa resposta do Papa no final, me falta muita linha no carretel. Você e eu também estamos perdendo tanto tempo. O que é que vocês estão fazendo que não estão dando aula no departamento infantil? Vocês querem ter emoções? Muitos de vocês aqui que são fãs de Roberto Carlos, são tantas emoções, vão para o departamento infantil. Vocês vão ver quantos desafios afetem vocês. Vocês estão parados? Estão estacionados? Estão virando crentes Duracell. O crente Duracell é aquele crente que vive 70 anos, 80 anos, 90 anos, dura, e depois vai para o céu. Vocês estão perdendo linha no carretel, gente. Agora, nunca prepare uma aula, nem para o berçário que seja, e principalmente para o berçário tem que ser também assim, que você não tenha orado, não tenha se dedicado, não tenha cuidado, não tenha atenção, não tenha zelo. Maldito todo aquele que faz a obra do Senhor. A gente brinca com a palavra de Deus, a gente não vê como a palavra de Deus é tão séria. Prepare o ambiente da sala de aula. Conheço professores e professoras que vão dar aula no domingo, se preparam no sábado em oração e em ação. E muitos deles vão até no sábado limpar a sala de aula, deixar tudo pronto, deixar tudo preparado, ter um tempo de oração naquele local. Gente, nós estamos trabalhando com a eternidade. Nós estamos trabalhando com vidas. Começamos o estudo dessa noite falando que sobre a vida de Isaac estavam ali três questões muito importantes envolvidas. Estava ali envolvida a sua vida, estava ali envolvida a sua existência, estava ali envolvida a sua eternidade. Olhe para os seus alunos com esses olhos. É uma vida. Uma existência que pode ser para a glória de Deus ou pode ser uma existência desgraçada. Principalmente também olhando para a eternidade. Nós já estamos terminando. Aqui está a pergunta de um garoto do Canadá, idade de 8 anos. Agora vocês estão vendo como as perguntas são sérias? Estão vendo como as perguntas são nevrálgicas tantas vezes? Crianças fazem perguntas sim. Compete ao professor estar orando, pesquisando, capacitado para responder-lhes. E responder às crianças. Querido Papa Francisco, é uma honra fazer minha pergunta para o Senhor. E a minha pergunta é, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Atenciosamente, Ryan. Gostei do desenho do Ryan. Um Deus soberano, as estrelas, o mundo, como ele vê Deus, como ele vê Cristo. Estão vendo só como as crianças muitas vezes nos dão algumas oportunidades de estudá-las, de conhecê-las. Então esse menino aqui já tem uma linda visão sobre Deus. Ele já tem uma linda ideia sobre Deus. Por que não abastecê-la mais? Então vocês devem investir em conhecer melhor a Deus. Se as crianças perguntassem para você quem é Deus, as suas respostas passariam muito longe das dos demais. Você responderia com alegria, com conteúdo. Eu tenho meus queridos amigos desde a infância. Quando eu falo dos meus amigos, eu não falo de qualquer jeito, eu falo com alegria, eu falo com gosto.
Vocês devem estudar de coração as confissões. Existem, por exemplo, confissões maravilhosas. Confissão de Heidelberg. Você pode baixar na internet. E ali você vai ter só na confissão de Heidelberg. Vou só letrar Heidelberg para você. H-A-H-E-D-E Heidelberg. Qualquer coisa, nós colocaremos. Gente, eu quis facilitar, vocês estão rindo desse pobre pecador. Eu quis facilitar para ganhar tempo. Ok? Berg no final. Então, a confissão de Heidelberg. A confissão de Heidelberg é maravilhosa. E ali vai perguntar quem é Deus. Vai dizer quem é Deus. Vai dizer como entendemos Deus colhendo essas confissões das Escrituras. Até agora o Papa não respondeu nada com base nas Escrituras. Ele até extrai passagens, situações e contextos das Escrituras. Mas nós temos uma grande vantagem. Nós também podemos mostrar para a criança. Veja aí nas Escrituras. Leia no seu próprio livro sagrado. Leia na Bíblia. Abra a Bíblia aí. Vamos ler na Bíblia. Então nós temos, graças a Deus, essa possibilidade e esta condição. Aqui está o nosso querido Ryan, é isso mesmo o nome dele, que perguntou ao Papa o que é que Deus fazia antes da fundação do mundo. Eu não sei o que o Papa fazia antes da fundação do mundo, mas eu sei que a palavra de Deus me diz que Ele é eterno, que Ele é soberano, que Ele não criou o mundo porque estava solitário, estava sozinho. Eu estou tão sozinho, estou precisando criar uma macacão, uma pá. Nada disso. Deus é soberano. Deus é Deus. Ele não precisa nem do meu conselho. Ele não precisa de mim para nada. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: mas pastor, Deus quer a minha adoração? Eu disse: não, Deus não quer a sua adoração. Deus não precisa da sua adoração, como se Deus estivesse faminto por adoração. Adore meu povo, que eu estou com fome. Adore meu povo, que eu estou com fome. Deus, Ele não precisa da minha adoração. Deus merece a minha adoração. Amém. Porque Ele é Deus. Porque Ele é bom. Ah, meu querido, a minha querida, não tem coisa melhor do que dizer assim: louvo-te, ó Deus, pelo nome de Jesus. E por esse pecador foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, toda glória te daremos. Amém. Deus não precisa da gente, mas a gente precisa de Deus. Sabe? E quando a gente pode conhecer e amar esse Deus, o que é que Ele fazia? Ele é eterno. O Papa respondeu, querido Ryan, a beleza na criação. Eu começaria dizendo, querido Ryan, Deus é tão majestoso, Deus é tão maravilhoso. Eu partiria de Deus e chegaria à crença. Mas o Papa fez um caminho mais ou menos o contrário aqui e disse: e há também infinitas e eternas ternuras e misericórdias de Deus. Deus começou a fazer algo quando criou o mundo, mas se eu lhe dissesse que Ele não estava fazendo nada antes de criar o mundo, eu estaria errado. Na verdade, Ele também criou o tempo, ou seja, o antes e o depois. Mas não quero confundi-lo com essas palavras. Pense assim: antes de criar qualquer coisa, Deus amou. É isso que Ele estava fazendo. Ele estava amando. Ele ama sempre, Deus é amor. Então, quando Deus começou a fazer o mundo, Ele estava simplesmente expressando o seu amor. Antes de fazer qualquer outra coisa, Deus era amor e Deus amava. Uma resposta bonita do Papa, mas uma resposta tão somente destacando que Deus é amor. Deus é soberano, Deus é sábio, Deus é autoexistente, Deus tudo sabe sobre todos. Eu enfatizaria quem é Deus. E como de fato, Ele que é, Ele que criou todas as coisas por louvor da sua glória, nos dá o privilégio e a oportunidade de agora mesmo nós falarmos com Ele. Amém. Curva sua cabeça. Deus, Tu és Senhor absoluto. Nós não passamos de pó.
O Senhor é eterno, bom, o Senhor é autossuficiente, o Senhor existe. E sem o Senhor nós não somos nada. As nossas vidas estão nas suas mãos. Nós que vivemos nesse mundo, mesmo com a queda, nós podemos saber que os céus proclamam a glória do Senhor. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Seu Filho nos fala que o Senhor é amor. E o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu Jesus Cristo. E tivemos o privilégio de nele crer. E nele crendo temos a vida eterna. Já não temos mais nenhuma condenação para com o Senhor. Fomos resgatados e estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado por reconhecermos a sua palavra. E muito obrigado porque podemos tornar Cristo conhecido às crianças. Ajuda-nos a fazer isso da melhor maneira, da maneira mais simples, da maneira que a resposta aqueça o coração e desperte a mente para mais perguntas santas e sábias que podem de fato conduzir uma criança para a salvação e para o Salvador. Faça isso conosco e em nós, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado por todos os atos de justiça e bondade que experimentamos nas suas santas mãos, para com os meus irmãos aqui no Amapá, para com os irmãos que estarão também ouvindo essa mensagem, por onde ela se espalhar aqui. Nós queremos agradecer porque o Senhor fará com que a sua palavra que não volte vazia nos abasteça e que a gente sempre glorifique, porque o Senhor é Deus. Agradecemos por isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Evitem respostas românticas e mais. O que é que Deus fazia? Deus fazia o que Ele sabe, o que Ele é bom, o que Ele é. Última pergunta aqui para a gente nessa noite. Olha que pergunta para a criança, mas essa menina foi tão bonitinha. Aqui a menininha do Peru, o nome dela é Alejandra. Alejandra escreveu aqui: querido Papa Francisco, se Deus nos ama tanto e não quer que soframos, porque Ele não derrotou o diabo? Estou orando para que uma criança faça essa pergunta domingo de manhã para você, viu gente? Só uma pergunta aqui, professor. Por favor. Se Deus nos ama tanto e não quer que soframos, por que Ele não derrotou o diabo? Vamos chamar o pastor Egon, urgentemente, para entender, irmão que desmaiou nessa hora de aula. Pergunta. Você imagina uma criança de 9 anos fazendo uma pergunta dessa? Deus colocou a eternidade no coração da criança, Deus colocou o certo e o errado, a justiça e a injustiça, a dor, o sofrimento, ela percebe. Por isso evitem o entretenimento. Por isso não pequem contra Deus e contra a criança e contra a igreja, fazendo de conta que ensina. Mas vai ensinando de tal maneira que até mesmo essas perguntas, no decorrer do seu ensino, as crianças vão compreendendo, na medida da maturidade e do entendimento, o que elas podem ir entendendo. E aqui então o Papa responde: Deus derrotou o diabo e Ele fez isso na cruz. Muito bem, Papa. Ele venceu o diabo, mas a sua maneira. O diabo é um perdedor e foi vencido. Você sabe como são os dragões? Eu não sei como são os dragões, eu nunca vi um. Eu tinha uma professora de matemática que era perto. O diabo não do Papa. Não estou ofendendo jamais a pessoa do Papa. Foi confusão minha aqui. Porque aqui está dizendo o diabo. Eu fui falar e fui ler ao mesmo tempo, deu confusão aqui. Mas o Papa agora ele vai apelar para uma fantasia de novo. Ele podia ter usado um exemplo bem comum para todos nós, como por exemplo, as cobras. As cobras, por exemplo. Aqui diz: os dragões, eles têm uma cauda bem longa e mesmo depois de mortos, continuam balançando a cauda por muito tempo. Até uma lagartixa serve, gente. Vamos voltar para o assunto aqui. O que acontece com o diabo é o mesmo que acontece com os grandes e assustadores dragões que são derrotados e mortos. Suas longas caudas se movem e continuam causando danos. Você também vê isso com pequenas lagartixas, quando elas perdem a cauda. Mesmo estando separada do corpo, a cauda continua se mexendo. A morte de Jesus Cristo derrotou a morte, o
diabo é um perdedor. Não se esqueça. Ele é como um dragão ou um perigoso dinossauro. Meu Deus do céu, o Papa está indo para todo canto aqui. Que chacoalha a sua cauda por um tempo mesmo depois de morto. Surgiu-lhe também esta outra imagem. Isso aqui está muito certo, queridos. O diabo é como um cachorro preso, que late e rosna. Mas se você não chegar perto dele, ele não poderá mordê-la. O Papa responde certo, depois o Papa de novo vai, na minha opinião, essa é a minha opinião, perdão aqui se algumas pessoas não concordarem, é a minha opinião, ele vai para algumas fantasias que a gente deve ser mais prático e mais objetivo. Grandes oportunidades nós temos de dar resposta aqui porque o mal está presente. Como nós devemos nos preparar para enfrentar o mal, combatê-lo. O mal, resultado do pecado. O mal, a presença e a ação de Satanás nesse mundo. São perguntas que você não precisa e nem poderá respondê-las de uma só vez, de uma única vez, mas você poderá ir respondendo várias vezes mais vezes. Meus irmãos, minhas irmãs, por hoje está bom. Por hoje paremos por aqui. Mas que Deus nos ajude agora a pensar melhor a nossa fé. Nós paramos de pensar a nossa fé. Nós paramos de exercitar a nossa fé. Nós paramos nós mesmos de fazer perguntas. Nós não temos procurado respostas. Não percam tempo. Invistam tempo em leituras, em pesquisas. Se você lê um bom livro, oriente esse bom livro para uma pessoa que você sabe que precisaria ler também. Sugiro que vocês combinem entre vocês mesmos, entre os irmãos, entre a igreja, a montarem uma boa biblioteca na igreja, simples, prática, mas objetiva. Sugiro que vocês tenham bons comentários bíblicos. Bons comentários bíblicos ajudarão a tirar muitas dúvidas. Que vocês tenham teologias sistemáticas. Então vocês podem estar investindo para terem a melhor condição de responderem. E ajudem as crianças a tirarem suas dúvidas, a não crescerem com dúvidas. Que Deus abençoe. Que Deus me ajude. Que tenhamos uma escola bíblica dominical eficiente e entusiasta. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar o meu irmão, você, querido. Vem na minha frente. Eu esqueci seu nome, me perdoe. Ivaldo. Ivaldo é o nome do outro. Como é que é o nome do outro? Ah, mas vamos tudo para cá. Isso daqui, meu irmão. Vamos orar. Ivaldo, olha. Ó Senhor bendito, Tu és muito bondoso para conosco. Porque, Senhor, o alto do Teu poder, como foi dito aqui, não precisa de nada de nós. Contudo, Senhor, com misericórdia, que nos atraíste, Senhor, Tu fizeste a obra que não podemos fazer. Nesta noite, Senhor, temos aprendido que essa obra precisa ser compartilhada. Precisa, Senhor, inculcada em todos, Senhor, aqueles que nós amamos. Nós possamos, Senhor, exatamente fazer isso. Possamos amar nossos filhos, nossas crianças e todos aqueles, Senhor, que são como filhos de fé, sim, para cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Abençoa esta igreja, abençoa cada pessoa que está aqui, para que, Senhor, os nossos corações se inclinem e busquem, Senhor, a preciosa palavra que vem de Ti, para que, Senhor, sejam transmitidas a corações, Senhor, ávidos por ela. E as perguntas que vêm dessas crianças aqui hoje são perguntas de corações ávidos, Senhor, por Ti. Inclina, Senhor, o nosso olhar, inclina, Senhor, o nosso ouvido para essas necessidades. Que elas sejam satisfeitas, Senhor, com a Tua graça. E com esperança, Senhor, e com alegria, nós oramos, pedindo que Tu nos dê, Senhor, essa capacidade, acima de tudo. Tu nos dê, Senhor, a capacidade de nos ajoelharmos e adorarmos o Teu bom nome e reconhecermos, Senhor, a Tua suficiência e faça-nos, Senhor, obedientes à ordem que Tu nos deste. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa esta igreja.
cuida de nós, dá-nos uma excelente noite, uma dormida gostosa e revigorante, para que possamos estar juntos novamente, Senhor, para assim, Senhor, termos esse grande banquete espiritual que temos tido. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro. Amém. Aviso.